Pô, se inflação é o aumento de preços, então realmente quem é o culpado é o empresário, é ele que está lá reajustando os preços. Mas se inflação é a expansão da oferta monetária, a impressão de dinheiro, aí o culpado é o governo. Pô, e o remédio é completamente diferente. Então você entender as causas dos fenômenos é fundamental para entender como é que se ataca esse problema, né? Como é que se resolve isso. Um assunto fundamental e foi uma coisa que eu notei quando eu comecei a consumir conteúdos de finanças, de mercado, como se falava muito pouco sobre dinheiro, né? Você fala, não, tem que investir, aí tem renda fixa, esse é o retorno, é ações, tudo. Mas, cara, o denominador de tudo é o dinheiro, sobre a própria instituição de dinheiro, ninguém entende como funciona, de onde vem, porque o dinheiro vale sempre menos, ano após ano, qual é a mecânica do dinheiro, como funciona o Banco Central, que é o dono do dinheiro realmente, que imprime. Então eu sempre tive essa preocupação de, especialmente nos canais, falar sobre o dinheiro, falar sobre como ele funciona de verdade, como que a política monetária do Fed impacta os investimentos lá fora, mas impacta aqui o nosso CDI, ou a nossa bolsa, ou o Banco Central. Então essa sempre foi um foco meu no canal, nas redes. E eu, historicamente, foi a minha área de maior interesse. Quando eu fiz mestrado em economia da escola austríaca, esse era o assunto que mais me interessava. Cara, como é que funciona o dinheiro? Por que bancos centrais imprimem dinheiro? Por que eles valorizam? O que leva à inflação? O que é inflação? A própria definição de inflação é algo até hoje debatido entre os economistas. O Charles também se lembra disso. A gente viveu alta inflação, hiperinflação no Brasil. A minha primeira experiência ou memória com dinheiro, eu morava no Rio de Janeiro. Meu pai, na época, trabalhava na Petróleo Ipiranga e eu lembro que a gente ganhava uma semanada. Cara, isso acho que era 85, 6. E aí eu, querendo juntar dinheiro, achando que eu ia fazer bem, poupar, eu olhava os preços, as guloseimas que tinha no barzinho lá do Marinho da Barra Clube. Vou economizar, semana que vem eu compro mais. Economizei umas 3 semanas, eu acho. Aí cheguei no fim de semana, com o dinheiro poupado. Quero comprar esse chocolate, essa bala, esse aqui. Cara, isso aqui não compra mais nada. Como assim, cara? Em questão de semanas, a semanada, aquele dinheiro perdeu todo o poder de compra. Essa é a primeira memória que eu tenho, assim, de dinheiro na minha vida. Então sempre foi algo que lá atrás me intrigava entender como é que funciona a droga do dinheiro. O meu entendimento, e que foi a minha primeira pílula vermelha de verdade, foi o livro do Murray Rothbard, O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro. Esse foi o livro que me virou a chave no cérebro, que eu entendi, caramba, agora eu entendo o que é inflação, porque o dinheiro perde valor, quem controla o dinheiro e como esse negócio funciona. Você falou que você foi impactado a respeito da inflação, leu o que o governo fez com o nosso dinheiro, e o que você descobriu? O que o governo fez com o nosso dinheiro? Cara, só faz merda. Não pode falar nesse horário, né? Pi, pi, pi. Faz um barulhinho. Cara, a gente entende como quem gera inflação é o próprio governo, por meio do Banco Central. E não entender a real causa da inflação leva você a identificar o culpado errado. É o empresário, é a ganância, o cara tá remarcando o preço que ele quer ganhar mais. Ele é o culpado, ele que tá lá remarcando os preços. Pô, se inflação é o aumento de preços, então realmente quem é o culpado é o empresário, é ele que tá lá reajustando os preços. Mas se inflação é a expansão da oferta monetária, a impressão de dinheiro, aí o culpado é o governo. Pô, e o remédio é completamente diferente. Então você entender as causas dos fenômenos é fundamental para entender como é que se ataca esse problema, né? Como é que se resolve isso. E o problema é que hoje o dinheiro no mundo inteiro, ele é estatal. Começa pelo dólar, que é o Federal Reserve que detém a impressora desse dinheiro, e o dólar sendo desvalorizado acaba desvalorizando as demais moedas também, né? Eu sempre lembro no canal que a gente fala de política monetária independente, né? O Banco Central independente, ele define a taxa de juros, define uma ova. Se o Fed colocar a taxa de juros em 10%, o Brasil que vai colocar em 15%. Então, o mundo inteiro depende do que o Fed faz. Por isso que é tão importante a gente acompanhar a decisão do Copom do Fed, ver o que eles estão falando. Pô, a taxa básica lá vai para 4 ou vai ficar em 5,5%? Porque se fica em 5,5%, a Selic não vai para 7, para 8, vai ficar em 10%. Então, entender o macro lá fora e como o dólar, que é o dinheiro do mundo, funciona, nos permite entender como o restante do mercado vai funcionar, como vai impactar o nosso CDI aqui, a rentabilidade que a gente tem no investimento. Então a história do dinheiro são os governos destruindo o dinheiro, que é o roubo
oculto, né? É um imposto oculto, né? E que é a inflação, né, nesse caso. E aí Exato. você joga... Como é que você consegue manter isso? Porque de repente tem gente assistindo a gente falando, tá, legal, tô entendendo um pouco o que vocês estão falando, mas se isso tudo fosse verdade, a população ia se revoltar. Vocês estão falando um negócio aí, pô, peraí. Só vocês estão falando, ninguém mais tá falando. Porque o governo, então, tá roubando, tá imprimindo dinheiro. E por que ninguém tá fazendo nada? Porque ele pega parte desse dinheiro, uma parte muito pequena, e distribui ali de forma a manter uma certa organização. E por isso você vê algumas cidades aí que o número de beneficiários de uma bolsa do governo, às vezes é igual ou maior do que de pessoas trabalhando. Quer dizer, por que o governo não está gastando esse dinheiro para criar uma infraestrutura, para gerar emprego, e aí essa pessoa começar a ter uma renda e você gerar essa roda? Por que o governo não está fazendo isso? Porque faria sentido. Ah, então você está pedindo para o governo parar de pagar a pessoa que passa fome? Jamais. Só que olha só, por que ele não faz as duas coisas em paralelo? Eu tenho certeza que a sociedade ia aceitar. Se o governo dissesse pra gente o seguinte: eu vou imprimir mais um dinheirinho ainda, a gente ia começar a gritar, porra, tá maluco, tal. Não, calma. É o seguinte, nas áreas em que tem pessoas recebendo, X milhões de pessoas recebendo isso, a gente vai pegar mais um dinheiro, vai criar um subsídio, alguma coisa, trazer umas empresas, colocar aqui, e aí em tanto tempo, essas pessoas vão estar trabalhando, ter mais dignidade, ter um salário e tal. Faz sentido um plano desses, né? Óbvio que se esse governo fosse criar um plano desse, as empresas ser de amigo e tal, ia piorar muito a situação. Mas o governo, ele cria um grupo de pessoas que recebe um valor pequeno, uma parcela ínfima dessa graninha, e aí mantém essa estrutura. E isso tudo vai para onde? No juro. Acho que a ponta principal lá do outro lado, com a grande consequência, tipo assim, eu tô comendo demais todo dia. Aí você pode falar, pô, eu vou engordar, vou ter... Mas qual o final da história? Pô, o diabetes, vou ter um ataque do coração. E o final da história lá na frente é que as pessoas não conseguem vincular uma coisa que a gente vincula com muita facilidade, que é o governo, ao gastar mais, como ele vai fazer agora, mais 40 bi, que é muita grana, lá na ponta vai ter um número maior de recuperação judicial, porque o cara não aguentou pagar o juro, quebrou. Vai ter um número maior de gente demitindo, que aí para você conseguir segurar a inflação, você vai ter que aumentar um pouco o custo, aí você não consegue aumentar o custo do PF, do prato feito, você tem que demitir uma pessoa que está na cozinha. Então, o Uris também, a gente consegue vincular totalmente essa cagada com a ponta. As pessoas não vinculam, porque ao longo da esteira aqui, tem um bando de gente contando uma história diferente. Então o Uris está falando aqui agora que imprimir dinheiro é ruim. Vai ter gente pegando esse corte dele e explicando, olha o que esse cara falou, imprimir dinheiro é ruim. Na Coreia do Norte, por exemplo, ele imprime dinheiro e é ótimo, a população inteira adora. Quer dizer, além de você ter todo esse problema, existe uma indústria da desinformação para que o cara continue na ponta fudido.